Quantas vezes você teve que engolir o orgulho e baixar a cabeça para alguém nitidamente menos inteligente do que você, apenas porque essa pessoa tinha um cargo melhor ou mais dinheiro? Existe um gosto amargo na garganta de quem sabe o seu próprio valor, mas é obrigado a assistir em silêncio o triunfo dos medíocres. Você sente isso quando entra em uma sala e ninguém nota a sua presença, ou quando a sua voz é interrompida sem cerimônia, como se o que você tivesse a dizer não importasse. Eles olham para você e veem alguém inofensivo, alguém que segue as regras e espera pacientemente pela sua vez. Mas o que eles não sabem é que a paciência dos bons é o combustível mais perigoso que existe para a vingança dos justos. O mundo não foi feito para os puros de coração, nem para os que acreditam que a justiça cai do céu como um presente divino. O mundo pertence aos frios, aos calculistas, e aos que entenderam que para controlar qualquer situação é preciso deixar de ser cordeiro e aprender a pensar como lobo. Nicolau Maquiavel não escreveu suas obras no século XVI para consolar os perdedores, mas para armar os que desejam o poder absoluto. Ele entendeu que a natureza humana é ingrata, volúvel e simuladora, e que se você continuar jogando com honestidade em um tabuleiro sujo, será devorado sem piedade. Chegou a hora de parar de ser a vítima das circunstâncias e se tornar o arquiteto do destino alheio. Neste roteiro, nós vamos arrancar as máscaras da sociedade e eu vou te entregar as 7 chaves mestras para dominar qualquer ambiente, neutralizar qualquer inimigo e fazer com que aqueles que te subestimaram se arrependam amargamente de não terem te respeitado quando podiam. Prepare o seu espírito, pois o que vamos discutir aqui não é sobre moralidade, é sobre eficácia, sobrevivência e supremacia. Se você está pronto para deixar a sombra e assumir o comando, inscreva-se agora neste canal, pois o conhecimento que liberta também é o conhecimento que condena os ignorantes. Deixe o seu gosto como sinal de que aceita este pacto de poder e escreva nos comentários de qual cidade você está me assistindo, pois quero saber onde estão os estrategistas que vão dominar o futuro. A primeira lei para quem deseja controlar qualquer situação é o domínio absoluto sobre a própria língua e a ocultação total das intenções. A maioria das pessoas fracassa não por falta de talento ou capacidade, mas porque são transparentes demais. Elas sentem a necessidade infantil de anunciar seus planos, de contar suas vitórias antes que aconteçam e de expor suas mágoas para qualquer um que finja ouvir. Quando você se abre, você entrega as armas que serão usadas contra você. Maquiavel nos ensina que o segredo é a alma do negócio e a ruína dos inimigos. Entenda que no jogo do poder, a informação é a moeda mais valiosa e você deve ser um cofre impenetrável, nunca uma vitrine. Quem te subestimou fez isso baseando-se no que viu de você até agora. Mas se você se torna ilegível, você se torna perigoso. O medo nasce do desconhecido. Quando seus rivais não sabem o que você está pensando, eles começam a criar fantasias aterrorizantes sobre o seu próximo passo. Eles ficam paranoicos, cautelosos e cometem erros, e é nesse erro que você ataca. Imagine uma negociação ou uma disputa no trabalho onde todos estão gritando, tentando impor suas opiniões e mostrar serviço. O tolo fala o tempo todo, tentando provar que é inteligente. O estrategista fica em silêncio. Ele observa, ele estuda as fraquezas, a linguagem corporal e as inseguranças de cada pessoa na sala. O silêncio é desconfortável para a maioria das pessoas e elas tentam preenchê-lo falando ainda mais, revelando segredos e estratégias que deveriam guardar. Use o silêncio como uma arma de interrogação passiva. Olhe nos olhos das pessoas e não diga nada, e você verá como elas começam a se entregar, a justificar atos que nem foram acusados e a te dar o controle da situação, sem que você precise fazer esforço.
Pare de buscar aprovação externa contando seus projetos. Se você vai derrubar alguém, faça isso em silêncio e deixe que o estrondo venha apenas da queda do corpo do seu inimigo. Se você vai subir de cargo, trabalhe nas sombras construindo alianças invisíveis e deixe que o resultado seja a única notícia. A ocultação de intenções vai além de ficar calado, ela envolve a arte da dissimulação. Maquiavel dizia que é necessário ser um grande simulador e dissimulador. Os homens são tão simples e obedecem tanto às necessidades presentes que aquele que engana encontrará sempre quem se deixe enganar. Isso significa que para controlar uma situação, você muitas vezes precisa parecer o oposto do que é. Se você é forte, finja ser fraco para que seu inimigo baixe a guarda e avance imprudentemente. Se você é inteligente, finja ser ingênuo para que os outros falem perto de você coisas que jamais diriam se soubessem da sua astúcia. Use a névoa ao seu redor. Deixe que pensem que você é inofensivo, que você aceitou a derrota ou que você não tem ambição. A melhor camuflagem para um predador é parecer uma presa inofensiva pastando tranquilamente. Quando o ataque vier, será tarde demais para eles reagirem. Controle a narrativa sobre quem você é, mas nunca revele a verdade completa. Jogue pistas falsas. Se alguém perguntar sobre seus planos, dê uma resposta vaga ou fale sobre algo irrelevante com entusiasmo para desviar o foco. Nunca deixe ninguém saber exatamente onde dói em você, nem o que te faz feliz, pois essas são as chaves para te manipular. Se souberem o que você deseja, podem negar isso a você para te controlar. Se souberem o que você teme, usarão o terror contra sua mente. Seja uma esfinge, uma superfície lisa onde nada gruda. Aprenda a controlar suas microexpressões faciais. Quando receber uma notícia ruim, não demonstre abalo. Quando receber uma vitória, não demonstre euforia desmedida. A impassibilidade é um escudo que desestabiliza quem tenta te atingir emocionalmente. Lembre-se de que a transparência é um luxo que só os muito poderosos ou os muito tolos podem ter, e você ainda está construindo seu caminho. O mundo está cheio de espiões disfarçados de amigos, gente que te abraça para medir o tamanho da faca que cabe nas suas costas. Ao manter seus planos em segredo, você se protege da inveja, que é uma energia destrutiva capaz de minar projetos antes mesmo de nascerem. O estrategista sabe que o elemento surpresa é o multiplicador de força em qualquer batalha. Quando você age sem aviso, o impacto é devastador. O choque paralisa a oposição. Eles não têm tempo de montar defesa, de chamar aliados ou de criar contra-argumentos. A situação já está controlada porque o fato já foi consumado enquanto eles ainda tentavam adivinhar o que estava acontecendo. Treine a arte de falar muito sem dizer nada. Use palavras bonitas, frases de efeito concorde com a cabeça, mas não assuma compromissos reais que possam te prender. Deixe as pessoas saírem de uma conversa com você sentindo-se bem, mas sem saberem nada de concreto sobre sua vida real. Isso cria uma aura de mistério e carisma. As pessoas são atraídas pelo que não conseguem decifrar. Se você for um livro aberto, será lido folheado e descartado na estante. Se for um enigma, manterá a atenção e o respeito de todos, tentando te desvendar. Aquele que domina o silêncio, domina a situação, pois ele detém o tempo, a informação e a iniciativa. Comece hoje mesmo. Na próxima vez que sentir vontade de dar sua opinião, morda a língua. Na próxima vez que quiser contar uma conquista, engula o orgulho. Guarde essa energia. Comprima ela dentro de você e use-a para planejar o checkmate. O poder não faz barulho. O poder é a mão invisível que move as peças enquanto todos olham para o outro lado. Seja essa mão. A segunda lei para dominar qualquer situação é a morte da sua rigidez e o nascimento da sua mutabilidade. A maioria dos homens fracassa e é esmagada pelas engrenagens do destino,
porque insiste em ser a mesma pessoa em todas as circunstâncias. Eles têm um orgulho tolo de dizer que possuem uma única face, que são autênticos e que não mudam por ninguém. Isso não é virtude, isso é suicídio estratégico. O mundo é um oceano tempestuoso, onde as ondas mudam de direção sem aviso prévio. E se você for uma rocha rígida, será desgastado e eventualmente quebrado pela força das águas. Mas, se você for como a água assumindo a forma do recipiente onde entra, você se torna invencível. Maquiavel nos ensina no capítulo 18 de O Príncipe que existem duas formas de combater, uma pelas leis e outra pela força. A primeira é própria dos homens, a segunda é própria dos animais. Mas como muitas vezes a primeira não é suficiente, é preciso recorrer à segunda. Portanto, é necessário que você saiba ser metade homem e metade besta. Você precisa aprender a usar a natureza da besta para garantir a sobrevivência do homem. Não tenha medo de sujar as mãos quando a diplomacia falhar. E não tente usar a força bruta quando a astúcia for necessária. Para controlar qualquer situação, você precisa dominar dois arquétipos fundamentais: a raposa e o leão. O leão é feroz, ele impõe respeito pelo medo, ele ruge e afugenta os lobos. Mas o leão é incapaz de perceber as armadilhas. Ele cai nos buracos cavados pelos caçadores porque confia demais na sua força e de menos na sua percepção. A raposa, por outro lado, é astuta. Ela conhece os caminhos ocultos, ela fareja a isca de longe e sabe escapar das armadilhas. Mas a raposa é fraca fisicamente, e sem a ferocidade do leão, ela é devorada pelos lobos. O grande erro que você cometeu até hoje foi escolher ser apenas um deles. Talvez você tenha sido apenas a raposa tentando manipular tudo com palavras doces e evitando o confronto direto, e por isso foi desrespeitado e atropelado por pessoas mais agressivas. Ou talvez você tenha sido apenas o leão gritando e batendo na mesa, impondo sua vontade na força, e por isso foi isolado, sabotado pelas costas e caiu em armadilhas políticas que não viu chegar. O estrategista supremo é o híbrido. Ele sabe ser leão para amedrontar os lobos e raposa para conhecer as armadilhas. Você precisa olhar para a situação à sua frente e perguntar friamente: qual máscara eu devo usar agora? Se você está lidando com um chefe tirano e agressivo, usar o leão contra ele vai gerar uma guerra que você pode perder. Então, use a raposa. Finja a submissão, elogie o ego dele. Torne-se indispensável e cave o buraco sob os pés dele enquanto sorri. Se você está lidando com subordinados rebeldes ou competidores que testam seus limites, a raposa será vista como fraqueza, então solte o leão. Mostre que você é capaz de crueldade, que você não tolera deslealdade e que o preço para te enfrentar é alto demais. A adaptabilidade exige que você mate o seu ego. O seu ego quer que você seja reconhecido como uma pessoa boa, justa e coerente, mas a coerência é a prisão dos tolos. Maquiavel diz que um príncipe prudente não pode nem deve guardar a palavra dada quando isso se lhe tornar prejudicial e quando as causas que o determinaram a prometer já não existirem. Isso soa terrível para a moral cristã comum, mas é a essência do poder real. Se as circunstâncias mudaram sua lealdade, também deve mudar. Se o aliado de ontem se tornou um peso morto, hoje carregá-lo por sentimentalismo é afundar junto com ele. Você precisa ter o estômago forte para cortar laços, para mudar de opinião e para defender hoje o que atacava ontem, se isso for necessário para a sua manutenção no topo. As pessoas vão te chamar de falso, vão te chamar de inconstante, mas no final elas vão te chamar de chefe. Elas vão te obedecer porque você é imprevisível e a imprevisibilidade gera temor e respeito. Aquele que é sempre previsível é fácil de ser manipulado. Se eu sei que você é sempre honesto, eu posso usar sua honestidade contra você.
Se eu sei que você é sempre compassivo, eu posso contar uma história triste e te desarmar. Mas se eu não sei quem você será hoje, se eu não sei se encontrarei a raposa ou o leão, eu tenho que pisar em ovos ao seu redor. Observe o ambiente como um camaleão. Antes de entrar em qualquer sala, antes de iniciar qualquer conversa, sinta a temperatura emocional do local. Quem detém o poder real ali? Quem está inseguro? Quem está mentindo? Molde a sua personalidade para espelhar o que aquela situação exige. Com os piedosos, seja piedoso. Com os intelectuais, seja culto. Com os grosseiros, seja firme. Faça com que cada pessoa sinta que você é um deles. Isso cria uma conexão instantânea, chamada rapport, e baixa as defesas naturais do ser humano. Quando eles acham que você é igual a eles, eles abrem as portas da fortaleza e é aí que você entra e toma o controle. Não sinta culpa por atuar. A vida é um grande teatro e todos estão usando máscaras. A diferença é que a maioria usa a máscara que a sociedade colou no rosto deles, enquanto você escolhe a máscara que vai usar a cada ato. Essa flexibilidade mental permite que você reverta situações de derrota iminente. Quando tudo parecer perdido, não se desespere como o leão encurralado, nem fuja sem rumo. Pare, respire e mude a tática. Se o ataque frontal falhou, tente o flanco. Se a lógica falhou, tente a emoção. Se a força falhou, tente a sedução. A água nunca para diante de um obstáculo, ela o contorna, ela o erode ou ela evapora. E passa por cima, mas ela nunca para. Seja como a água. Entenda que a sorte que Maquiavel chamava de fortuna é como uma mulher que precisa ser dominada e ela favorece os jovens e os audazes, mas acima de tudo, ela favorece aqueles que se adaptam aos tempos. Existem homens que prosperam na paz, mas são destruídos na guerra. Existem homens que são ótimos na crise, mas se tornam inúteis na calmaria. O verdadeiro estrategista prospera em qualquer clima. Ele não reclama que as regras do jogo mudaram, ele aprende as novas regras antes de todos e as usa para trapacear a favor de si mesmo. O mundo moderno muda numa velocidade alucinante. Tecnologias surgem, impérios caem, profissões desaparecem. Se você se apegar a quem você era há 5 anos, você é um cadáver ambulante. Você precisa estar disposto a matar sua velha versão todos os dias. Acorde de manhã, olhe no espelho e pergunte o que eu preciso ser hoje para vencer. Não o que eu quero ser, mas o que eu preciso ser. Essa distinção é o que separa os sonhadores dos conquistadores. O sonhador quer manter sua integridade intocada e morre abraçado com ela na sarjeta. O conquistador aceita sujar as mãos na lama da realidade para construir o castelo onde viverá como rei. Aprenda a identificar os momentos de transição. Quando uma situação está mudando, existe uma brecha de poder. É no caos que as oportunidades aparecem. Enquanto os outros estão chorando pela mudança ou tentando resistir a ela, voltando ao passado, você deve ser o primeiro a abraçar o novo cenário. Adapte sua linguagem, adapte sua postura, adapte seus aliados. Não tenha amigos de estimação, tenha aliados de ocasião. Parece frio e é frio. O calor humano é reservado para sua família e para os poucos que provaram lealdade de sangue. Para o resto do mundo, você deve ser um enigma indesejável, uma superfície polida que reflete o que eles querem ver enquanto esconde a adaga que você segura na outra mão. Domine a arte de recuar estrategicamente. O leão nunca recua e por isso morre crivado de flechas. A raposa recua, se esconde, espera o inimigo passar e ataca na jugular quando ele está de costas. Recuar não é perder. Recuar é atrair o inimigo para um terreno onde você tem a vantagem. Controle seu orgulho. Se alguém te insultar e você reagir imediatamente, você foi previsível, você foi controlado.
Se você sorrir e guardar o insulto para usar como combustível de um plano de destruição a longo prazo, você assumiu o controle. Seja o mestre das 1000 faces. Deixe que tentem te rotular e falhem. Hoje você é o diplomata, amanhã o guerreiro, depois o sábio e depois o carrasco. Nessa fluidez reside o seu poder inalcançável. Ninguém consegue acertar um alvo que nunca está no mesmo lugar. Torne-se impossível de ser atingido e inevitável de ser notado. A terceira lei para dominar qualquer situação é o controle cirúrgico das emoções alheias, especificamente o equilíbrio delicado entre ser amado e ser temido. Maquiavel escreveu a frase mais famosa da história da política sobre isso, e você provavelmente a entendeu errado a vida inteira. Ele disse que o ideal seria ser amado e temido ao mesmo tempo. Mas como é difícil reunir essas duas qualidades, é muito mais seguro ser temido do que amado se tiver que faltar uma das duas. Por que ele disse isso? Porque o amor é mantido por um vínculo de gratidão que os homens, por serem perversos, rompem sempre que lhes convém. Mas o medo é mantido pelo temor da punição que nunca te abandona. Entenda de uma vez por todas que as pessoas não te obedecem porque gostam de você. Elas te obedecem porque precisam de você ou porque têm medo das consequências de te desagradar. Se você baseia sua liderança ou suas relações apenas na vontade de ser legal, de ser o amigo de todos, você está construindo seu castelo na areia. No primeiro momento de crise, quando seus interesses entrarem em conflito com os interesses deles, o amor que eles sentem por você vai evaporar e você ficará sozinho e traído. Mas cuidado, existe uma linha tênue e perigosa aqui. Maquiavel alerta que você deve ser temido, mas não odiado. O ódio é o que derruba reis e destrói reputações. Quando as pessoas te odeiam, elas perdem o medo das consequências e se unem para te destruir, não importando o custo. Então, como ser temido sem ser odiado? A resposta está na justiça implacável e na competência fria. Você deve ser visto como alguém que entrega resultados, alguém que é justo nas recompensas, mas terrível nas punições. Ninguém deve ter dúvidas de que se te ajudarem, serão recompensados, mas se te traírem, serão destruídos. Essa certeza cria uma estabilidade psicológica ao seu redor. As pessoas gostam de saber onde pisam. Um líder errático que ora é bonzinho demais e ora explode de raiva gera insegurança e desprezo. Um líder frio, constante e previsível na sua justiça gera respeito e temor reverente. Para controlar uma situação, você precisa ser a fonte tanto da dor quanto do prazer. Se você delega a punição para outros e fica apenas com a parte boa de dar as recompensas, as pessoas vão te ver como fraco e manipulável. Assuma a responsabilidade pelas decisões difíceis. Quando for necessário cortar alguém da equipe, terminar um relacionamento tóxico ou impor limites duros, faça você mesmo. Olhe nos olhos e entregue a sentença com calma, sem gritos, sem desculpas. Essa firmeza gela o sangue dos que assistem. Eles pensam, se ele foi capaz de fazer isso com fulano, o que não faria comigo se eu pisar na bola? Esse pensamento é o que mantém a ordem. É o que faz com que pensem 2 vezes antes de te desafiar. O medo saudável é o alicerce da lealdade em um mundo de interesses. Por outro lado, você deve saber dosar a benevolência. Maquiavel ensina que as injúrias devem ser feitas todas de uma só vez para que ofendam menos, enquanto os benefícios devem ser feitos pouco a pouco para serem melhor saboreados. Se você tem que punir ou demitir, faça rápido e de forma definitiva. Arranque o band-aid. Não fique torturando a pessoa aos poucos, isso gera ressentimento e ódio. Mas quando for recompensar, faça devagar. Dê um elogio hoje, um pequeno bônus mês que vem, uma promessa de futuro depois. Mantenha as pessoas famintas pela sua aprovação. Se você der tudo de uma vez, elas ficarão saciadas, mal agradecidas e logo pedirão mais.
A gestão da esperança é tão importante quanto a gestão do medo. Você deve ser a luz no fim do túnel para quem está ao seu lado e a escuridão absoluta para quem está contra você. Não tente comprar lealdade com favores excessivos. Quem se vende por um favor, se venderá por um favor maior do inimigo. A lealdade deve ser conquistada pela admiração da sua força. As pessoas querem seguir quem é forte, quem tem direção, quem parece saber algo que elas não sabem. Projete essa aura de autoridade. Mesmo que por dentro você esteja cheio de dúvidas por fora, você deve parecer inabalável. A postura corporal, o tom de voz, o olhar firme, tudo isso comunica ao subconsciente das pessoas que você é um predador alfa e não uma presa. Em uma discussão, não levante a voz, baixe o tom. Fale mais devagar, obrigue as pessoas a se calarem para te ouvir. Quem grita perdeu o controle. Quem fala baixo e firme detém o poder. Use o silêncio estratégico que já discutimos como um amplificador do medo. Quando alguém fizer algo errado, não reaja imediatamente. Apenas olhe. Deixe o silêncio pesar. Deixe a pessoa suar frio, imaginando o que você vai fazer. A imaginação dela será muito mais cruel do que qualquer castigo que você possa aplicar. Crie rituais de poder, pequenas demonstrações de que você está no comando. Pode ser a forma como você conduz uma reunião decidindo quem fala e quando. Pode ser a forma como você organiza seu tempo, tornando-se inacessível em certos momentos para valorizar sua presença. O que é escasso é valioso. Se você está sempre disponível, sempre sorrindo, sempre concordando, seu valor cai a zero. Torne-se um prêmio a ser conquistado. Faça com que as pessoas busquem sua validação. Quando alguém te elogiar, não agradeça excessivamente, apenas concorde com um leve aceno, como se o elogio fosse apenas a constatação de um fato óbvio. Isso subcomunica uma autoestima inabalável e uma superioridade natural. Lembre-se sempre de que as pessoas são movidas pelos próprios interesses. Para controlar qualquer situação, você precisa descobrir o que a outra pessoa quer ou o que ela teme perder e usar isso como alavanca. Não apele para a bondade delas, apele para a ganância ou para o instinto de autopreservação. Se você precisa de ajuda de um colega, não peça por favor. Mostre a ele como ajudar. Você vai beneficiá-lo diretamente, ou como não ajudar, pode ser prejudicial para a carreira dele. Fale a língua do interesse. Se fizermos isso juntos, ganharemos tal visibilidade. Ou seria uma pena se o chefe percebesse que esse projeto falhou por falta de cooperação. Sutil, mas implacável. Você está oferecendo uma escolha onde o único caminho lógico é fazer o que você quer. Isso é manipulação? Sim. E é assim que o mundo gira. Enquanto os ingênuos esperam que o mundo seja justo, os estrategistas fazem o mundo funcionar a seu favor. Não tenha medo de ser solitário no topo. O preço do poder é a solidão. Quando você se torna temido, cria-se um distanciamento natural. Você não pode mais ser um dos rapazes ou uma das garotas. Você está em outra categoria. Aceite isso. Não tente descer do pedestal para agradar a multidão, pois eles vão te pisotear assim que estiver ao alcance deles. Mantenha a distância sanitária. Seja cordial, mas impenetrável. Seja educado, mas distante. Essa aura de intocabilidade protege você de intimidades indesejadas que poderiam revelar suas fraquezas. Seus amigos de verdade devem ser poucos escolhidos a dedo e testados no fogo. Para o resto do mundo, você é uma força da natureza. Alguém que se respeita e se teme. Alguém que controla a situação não pela força dos braços, mas pela força da presença. Domine o medo nos outros, dominando primeiro o medo em você. Eles sentem o cheiro do medo como tubarões. Se você hesitar, se você gaguejar, se você demonstrar insegurança, o feitiço quebra. Você precisa acreditar na sua própria lenda. Auto-engane-se se for preciso. Convença-se de que você é o escolhido, o capacitado, o merecedor.
Quando você acredita piamente na sua própria força, os outros não têm escolha, a não ser acreditar também. A realidade é moldável pela força de vontade. Imponha a sua realidade sobre a deles. Faça com que o seu medo seja o medo deles e a sua confiança seja a âncora deles. Assim, você não apenas controla a situação, você se torna a situação. Você se torna o evento principal ao redor do qual tudo gira. A quarta lei para controlar qualquer situação é a manipulação cirúrgica das alianças, entendendo que as pessoas são ferramentas temporárias no seu caminho para o poder. A frase "ninguém vence sozinho" é um clichê que esconde uma armadilha perigosa. Você precisa de pessoas, sim, mas nunca deve depender delas, a ponto de não conseguir sobreviver sem elas. Maquiavel nos ensina que os aliados podem ser mais perigosos que os inimigos declarados. O inimigo você vigia dia e noite porque sabe de onde virá o golpe. O aliado você coloca dentro da sua casa, dorme ao lado dele e é ele quem tem a faca mais próxima do seu pescoço. A história está repleta de Césares traídos por Brutos, de reis envenenados por conselheiros e de empresários derrubados por sócios que juravam lealdade eterna. Para evitar esse destino, você deve adotar uma postura de utilitarismo frio em relação às suas conexões. Não faça amigos, faça aliados de ocasião. Uma amizade verdadeira é rara e preciosa, e não deve ser confundida com as relações de poder. No trabalho, na política ou nos negócios, as pessoas se unem por interesses comuns, não por afeto. Enquanto os interesses de vocês estiverem alinhados, a aliança será forte. No segundo, em que seus interesses divergirem, a traição será não apenas provável, mas inevitável. Sabendo disso, você deve estar sempre um passo à frente. Mapeie quem é útil para você agora, quem tem o conhecimento que te falta, quem tem o acesso às pessoas que você quer conhecer, quem tem a força bruta para fazer o trabalho sujo que você não quer fazer. Aproxime-se dessas pessoas, seduza-as. Faça com que elas se sintam importantes e valorizadas ao seu lado, mas nunca jamais entregue a elas a chave do seu cofre. Mantenha a compartimentalização da informação. Seus aliados devem saber apenas o necessário para executarem a função deles naquele momento. Não conte seus planos de longo prazo, não revele suas fraquezas íntimas e não fale mal de outros aliados para eles. Informação é poder, e se você der poder demais a um aliado, ele pode usá-lo para te chantagear ou para tomar o seu lugar. Divida e conquiste. Se você tem 2 aliados fortes, evite que eles se tornem muito amigos entre si. Se eles se unirem, podem conspirar contra você. Mantenha-os competindo pela sua aprovação. Crie uma rivalidade saudável, onde cada um tenta mostrar que é mais útil para você do que o outro. Isso aumenta a produtividade deles e garante que o foco da lealdade deles continue sendo você. Saiba a hora exata de descartar. Essa é a parte mais difícil para quem tem o coração mole, mas é a mais essencial para o estrategista. Pessoas têm prazos de validade na sua vida. Aquele mentor que te ensinou o básico pode se tornar um obstáculo quando você quiser avançar para o nível avançado e ele tentar te segurar por inveja ou conservadorismo. Aquele parceiro que foi ótimo no início da jornada pode não ter a competência necessária para a fase de expansão e se tornar um peso morto. Carregar pessoas por gratidão passada é a forma mais rápida de afundar. A gratidão é uma dívida que deve ser paga, mas não com a sua própria ruína. Pague o que deve em dinheiro, em favores ou em oportunidades, e depois siga em frente. O corte deve ser limpo e sem ressentimentos. Nossos caminhos se separaram, desejo sorte. Ponto. Sem drama, sem brigas e sem olhar para trás. Cuidado com os bajuladores. Maquiavel dedicou um capítulo inteiro aos aduladores porque eles são a peste das cortes.
O bajulador é aquele aliado que concorda com tudo o que você diz, que ri de todas as suas piadas e que alimenta o seu ego. Ele é perigoso porque te cega. Ele te impede de ver seus erros e te isola da realidade. Prefira o aliado que te diz a verdade dura mesmo que doa. Esse é mais confiável, porque demonstra que se importa mais com o resultado do que com o seu humor. Mas mantenha até mesmo esse sob vigilância. O homem que tem coragem de te criticar na sua frente pode ter a audácia de te trair pelas costas se achar que você está errado. O segredo é nunca relaxar. A paranoia controlada é a virtude do sobrevivente. Use os inimigos dos seus inimigos. Essa é uma das alianças mais antigas e eficazes. Se alguém está atacando seu rival, essa pessoa é sua aliada natural temporária. Apoie-a, financia, dê a ela as armas para destruir seu oponente sem que você precise sujar as mãos. Lute guerras por procuração. Deixe que outros se matem no campo de batalha, enquanto você observa de cima da colina, preservando suas forças para o golpe final. Quando a poeira baixar, você lida com o sobrevivente que estará fraco e ferido. Maquiavel admirava a astúcia de César Borgia, que usava seus tenentes para fazer o trabalho sujo de pacificar regiões rebeldes com crueldade. E depois, quando o povo começava a odiar os tenentes Borgia, os executava em praça pública, posando de salvador e restaurador da justiça. Ele usou o aliado e depois usou a morte do aliado para ganhar poder. Brutal, sim. Eficaz, absolutamente. Nunca se coloque em uma posição de dívida impagável. Se alguém fizer algo muito grande por você, essa pessoa terá poder sobre você. Tente sempre retribuir os favores rapidamente para zerar a conta. Mantenha a balança equilibrada ou levemente a seu favor. É melhor que os outros lhe devam do que você deva aos outros. A dívida gera submissão. O credor é dono do devedor. Seja o credor de favores. Acumule créditos sociais. Ajude pessoas estrategicamente para que quando você precisar de um exército, tenha a quem cobrar. Mas lembre-se que a memória da gratidão é curta, então cobre rápido. Entenda que as alianças são dinâmicas. O tabuleiro muda a cada jogada. Você precisa ter a flexibilidade mental para se aliar hoje com quem você combateu ontem, se isso for vantajoso para o objetivo maior. Não leve nada para o lado pessoal. Política, negócios e guerra não são sobre sentimentos, são sobre resultados. Churchill se aliou a Stalin para derrotar Hitler, não porque gostava do comunismo, mas porque precisava sobreviver ao nazismo. O inimigo comum unifica. Crie um inimigo comum se for necessário para unir sua equipe ou sua família. Nada gera mais coesão do que a percepção de uma ameaça externa. Nós contra eles é o instinto tribal mais forte que existe. Use-o. Por fim, seja autossuficiente emocionalmente. Seus aliados podem te abandonar. Sua equipe pode se demitir, seu sócio pode roubar seu dinheiro. Se a sua estabilidade emocional depender da lealdade deles, você quebrará. Mas se você for uma fortaleza interior, se você souber que mesmo se for deixado nu no deserto, será capaz de construir tudo de novo, então você é invencível. As alianças são apenas aceleradores do seu sucesso, não a causa dele. A causa é você. Sua mente, sua vontade, sua estratégia. Use as pessoas como degraus, não como muletas. Suba, pise firme e continue subindo. O topo é solitário, mas a vista é infinita. Prepare-se para a solidão do comando, pois é lá que os verdadeiros estrategistas habitam. A quinta lei para o controle total de qualquer situação é o domínio da informação e a manipulação da realidade percebida. Vivemos em uma era onde a verdade tornou-se irrelevante diante da narrativa. Quem conta a melhor história vence. Quem detém os segredos comanda. Maquiavel sabia que a aparência de virtude é muitas vezes mais útil do que a virtude em si.
Para o estrategista, não basta ser competente, é preciso parecer onipotente. Você deve se tornar o editor-chefe da realidade ao seu redor, decidindo o que as pessoas veem, o que elas ignoram e como elas interpretam os fatos. Se você deixar que os outros definam quem você é ou o que você fez, você já perdeu. A reputação é uma arma de ataque e defesa. Uma reputação de invencibilidade faz com que inimigos desistam antes de tentar. Uma reputação de imprevisibilidade mantém todos em estado de alerta. Construa sua lenda pessoal, tijolo por tijolo, boato por boato. A primeira regra da guerra de informação é saber mais do que os outros. Você precisa ter olhos e ouvidos em todos os lugares. Não seja o último a saber das fofocas do escritório das mudanças no mercado ou dos problemas na família. A ignorância é vulnerabilidade. Cultive informantes. Pessoas invisíveis, secretárias, estagiários, porteiros, gente que ninguém nota, mas que ouve tudo. Trate essas pessoas bem. Dê atenção a elas e elas te entregarão as chaves do reino. Saiba quem está insatisfeito, quem está traindo quem está com dívidas. Cada pedaço de informação é uma munição que pode ser guardada para o momento certo. Mas cuidado, nunca revele suas fontes e nunca demonstre que sabe demais. O espião perfeito é aquele que parece não saber de nada. Faça perguntas inocentes e deixe que os outros falem. As pessoas adoram se sentir importantes contando segredos. Use a vaidade delas contra elas mesmas. A segunda regra é a desinformação. Não basta coletar verdades, você precisa plantar mentiras estratégicas. Se você quer esconder seus movimentos reais, crie movimentos falsos para distrair a atenção. Lance um boato de que você vai investir no projeto A, quando na verdade está colocando tudo no projeto B. Deixe que seus concorrentes gastem recursos tentando bloquear o caminho errado. Quando eles perceberem o engano, você já terá cruzado a linha de chegada no caminho certo. A confusão é sua aliada. Quando ninguém sabe o que é verdade, todos ficam paralisados pela dúvida. E na paralisia deles, você se move com velocidade. Maquiavel elogiava os príncipes que quebravam tratados e surpreendiam o mundo. A surpresa desorienta. Mude a narrativa quando for conveniente. Se você cometeu um erro, não peça desculpas patéticas. Reenquadre o erro como uma estratégia ousada que trouxe aprendizados valiosos, ou culpe circunstâncias externas imprevisíveis. A história é escrita pelos vencedores e o vencedor é aquele que convence a plateia da sua versão dos fatos. Controle o acesso a você. A escassez gera valor. Se você está sempre disponível no WhatsApp respondendo a todos imediatamente, você é vulgar. Você é comum. O estrategista é difícil de alcançar. Ele demora para responder, não porque é desorganizado, mas porque está ocupado com coisas mais importantes. Isso cria uma hierarquia implícita. Quem espera está abaixo de quem faz esperar. Use o tempo de resposta como uma ferramenta de poder. Deixe as pessoas ansiosas pela sua mensagem. Quando você finalmente falar, sua palavra terá 10 vezes mais peso. Crie mistério sobre sua vida pessoal. Não poste tudo nas redes sociais. Deixe as pessoas imaginando o que você faz no seu tempo livre. A imaginação preenche as lacunas com grandeza. Se você mostra que passa o domingo de pijama no sofá, você quebra o encanto. Se você não mostra nada, podem imaginar que você está planejando a próxima conquista mundial. Deixe que pensem o melhor ou o pior, mas nunca o medíocre. A manipulação da realidade também envolve o cenário. Onde você marca suas reuniões? Como você se veste? A estética é política. Vista-se para o cargo que você quer, não para o que você tem. A roupa é a primeira mensagem que você envia antes de abrir a boca. Se você parece desleixado, será tratado com desdém. Se você parece impecável, será tratado com deferência. Controle o ambiente físico.
Sente-se na cabeceira da mesa. Fique em pé enquanto os outros estão sentados se quiser impor autoridade. Ilumine-se melhor. Tudo isso parece teatral e é. O poder é uma performance. Quem atua melhor convence mais. Não subestime o poder dos símbolos. Um escritório organizado, uma postura ereta, um aperto de mão firme, tudo isso constrói a percepção de controle. E como já dissemos, a percepção é a realidade. Aprenda a identificar e neutralizar as campanhas de difamação contra você. Se alguém espalhar um boato sobre você, não reaja com raiva defensiva, isso só faz parecer que o boato é verdadeiro. Reaja com desprezo ou com humor. Rir de uma acusação é a melhor forma de diminuí-la. Ou então use a técnica do espelho. Acuse o acusador do mesmo crime, mas com mais detalhes e convicção. Se te chamarem de desonesto, exponha a desonestidade de quem acusou. Mude o foco. A melhor defesa é o ataque. Não deixe que colhem rótulos em você. Se tentarem te rotular, arranque o rótulo e cole na testa de quem tentou. Seja fluido, seja inapreensível. Use a verdade seletiva. Você não precisa mentir descaradamente o tempo todo, isso é arriscado. A melhor mentira é aquela construída com 90% de verdade. Omita os 10% que te prejudicam. Enfatize os 10% que te glorificam. Contextualize os fatos de forma que você saia como herói ou vítima, nunca como vilão ou incompetente. Se você foi demitido, diga que decidiu buscar novos desafios porque a visão da empresa não era compatível com a sua. É tecnicamente verdade, mas a interpretação é totalmente diferente. Domine a arte do eufemismo. Problemas são desafios. Fracassos são aprendizados. Cortes de gastos são otimizações. A linguagem molda o pensamento. Se você controlar a linguagem, você controla como as pessoas pensam sobre a situação. Por fim, entenda que a informação é perecível. O segredo de hoje é a fofoca de amanhã. Use a informação rápido. Não guarde trunfos por tempo demais ou eles perdem a validade. Se você tem uma prova contra alguém, use-a no momento exato para obter a vantagem máxima. Se você esperar, a pessoa pode se proteger ou a prova pode se tornar irrelevante. O timing é tudo na guerra de informação. Solte a bomba quando o efeito for devastador. E depois sente-se e assista ao espetáculo da realidade se reajustando ao redor da sua vontade. Você não é mais um espectador dos fatos. Você é o roteirista, o diretor e o ator principal da sua própria vida. A sexta lei para o domínio absoluto de qualquer situação é a aplicação cirúrgica e inteligente da crueldade. O mundo moderno tentou te convencer de que a maldade é um defeito de caráter. Mas Maquiavel nos ensina que a crueldade, quando bem empregada, é uma virtude política. Existe uma diferença brutal entre ser um sádico descontrolado e ser um estrategista que sabe a hora exata de amputar um membro gangrenado para salvar o corpo. Se você tem medo de causar dor, você tem medo de vencer. Aquele que hesita em punir, em demitir ou em romper relações tóxicas acaba sendo devorado pela própria piedade. A piedade mal aplicada é a maior crueldade que você pode cometer contra si mesmo e contra aqueles que dependem da sua força. Entenda que as ameaças não desaparecem sozinhas. Problemas ignorados crescem. Inimigos poupados se recuperam e voltam com mais ódio. Maquiavel é claro. Os homens devem ser afagados ou aniquilados, pois se vingam das pequenas ofensas, mas não podem vingar-se das grandes. Isso significa que se você tiver que atacar alguém, o ataque deve ser tão devastador que tire qualquer possibilidade de revide. Nunca fira um rei se não for para matá-lo. Meias medidas são suicídio. Se você entrar em um conflito, entre para encerrá-lo definitivamente.
Não deixe pontas soltas. Não deixe margem para interpretação. Se for demitir alguém, bloqueie os acessos, retire os poderes e faça com que a saída seja irreversível antes mesmo de comunicar. Se for terminar um relacionamento, corte todo o contato, bloqueie em tudo e desapareça. A esperança é o alimento da vingança. Tire a esperança e você tira a vontade de lutar. A crueldade bem usada é econômica. Ela acontece uma vez de forma rápida e intensa para evitar a necessidade de usar a crueldade todos os dias. O líder que tem medo de punir acaba criando um ambiente de anarquia onde a desordem reina e ele é obrigado a ficar apagando incêndios o tempo todo, sendo cruel aos poucos com todo mundo. Isso gera ódio generalizado. O líder que pune exemplarmente um transgressor no início estabelece a ordem e a paz para todos os outros. A execução pública de um traidor salva a vida de 1000 soldados fiéis que morreriam em uma rebelião. Olhe para isso com frieza matemática. O sofrimento de um para o bem-estar da maioria. Você precisa ter o estômago para ser o carrasco quando a situação exigir. Se você tremer a mão, a lâmina não corta e o sofrimento se prolonga. Saiba identificar as ervas daninhas antes que elas tomem conta do jardim. Pessoas negativas, invejosas, fofoqueiras e incompetentes são como um câncer. Elas se espalham. Se você permitir que elas fiquem por pena, elas vão contaminar os bons. A eliminação dessas ameaças deve ser feita sem emoção. Não é pessoal, é higiene. Afaste-se de quem te puxa para baixo. Isole quem tenta dividir o seu grupo. Não dê palco para quem quer fazer drama. A indiferença é uma forma poderosa de crueldade passiva. Ignorar alguém completamente e fingir que a pessoa não existe é uma tortura psicológica que desestabiliza o ego de quem busca a atenção. Use o gelo. O silêncio absoluto pode ser mais cortante que qualquer grito. Cuidado com a armadilha da segunda chance. Pessoas raramente mudam sua essência. Quem te traiu uma vez, vai te trair de novo assim que tiver a oportunidade. O perdão é uma virtude religiosa, não uma estratégia de sobrevivência. Você pode perdoar no seu coração para não carregar o peso do ódio, mas jamais deve esquecer e jamais deve recolocar a arma na mão de quem atirou em você. A confiança quebrada é como um vaso de cristal. Você pode colar os cacos, mas sempre vai ver as rachaduras e ele nunca mais vai segurar água. Não seja ingênuo. Acredite nos padrões de comportamento, não nas promessas de arrependimento. O passado é o melhor profeta do futuro. Se alguém tem um histórico de causar problemas, essa pessoa é um problema esperando para acontecer na sua vida. Remova-a. Use a intimidação velada. Você não precisa ameaçar verbalmente. A sua postura, a sua capacidade de retaliação e o seu histórico devem falar por si. Tenha uma reputação de quem não leva desaforo para casa. Quando as pessoas sabem que você é capaz de reagir desproporcionalmente, elas evitam te provocar. É a doutrina da dissuasão nuclear aplicada às relações humanas. Se você me atacar, eu vou te destruir de tal forma que a sua vitória não valerá a pena. Construa esse arsenal. Tenha arquivos, tenha provas, tenha recursos. Não para usar o tempo todo, mas para que todos saibam que eles existem. O poder de fogo que não é usado é o que garante a paz. Mas lembre-se, a crueldade deve ter um objetivo. Crueldade sem propósito é sadismo e isso gera monstros. A sua crueldade deve servir para proteger seus interesses, manter a ordem ou garantir o progresso. Ela deve ser racional. Pergunte-se, essa ação dura vai resolver o problema definitivamente? Se a resposta for sim, haja sem remorso. Se a resposta for não, se for apenas para aliviar sua raiva, então não faça. O estrategista não age por raiva, ele age por cálculo. A raiva te deixa cego e impreciso. O cálculo te deixa frio e letal. Respire fundo, congele seu coração e faça o que precisa ser feito.
Depois volte a ser afável com quem merece. Essa dualidade é o que te torna imprevisível e temido. O homem que é capaz de sorrir para um amigo e destruir um inimigo no mesmo dia é o mestre do jogo. Não espere justiça divina. A justiça é uma invenção humana e ela só acontece se você a impuser. Se alguém te prejudicou e saiu impune, isso é um sinal de fraqueza sua. Você deve equilibrar a balança. Não necessariamente com vingança direta, mas com a superação absoluta que torna o outro irrelevante. O melhor revide é o sucesso estrondoso. Mas se o obstáculo estiver no seu caminho e não sair por bem, passe por cima. A história não lembra de quem pediu licença, a história lembra de quem abriu o caminho. Seja o trator, não a estrada. Assuma o peso das suas escolhas difíceis. Dormir com a consciência tranquila não é sobre não ter feito mal a ninguém, é sobre saber que você fez o necessário para sobreviver e prosperar em um mundo hostil. A moralidade do escravo é a obediência. A moralidade do Senhor é a eficácia. Escolha de que lado você está. Chegamos ao último pilar do templo do poder. A sétima lei é a cristalização de tudo o que vimos até agora naquilo que Maquiavel chamava de virtude. Não confunda essa palavra com a virtude cristã de bondade ou castidade. A virtude maquiavélica é a virilidade do espírito, a competência bruta, a energia vital, que permite ao homem dobrar a fortuna aos seus caprichos. É a capacidade de impor a sua vontade sobre o caos do mundo. Você aprendeu a silenciar, a se adaptar, a manipular, a guerrear, mas nada disso terá valor se você não construir dentro de si a mentalidade de um soberano. Você precisa deixar de ser um súdito das suas emoções e das circunstâncias para se tornar o rei da sua própria existência. A maioria das pessoas vive em um estado de sonambulismo reagindo ao que acontece com elas. O soberano age, ele cria o evento. A construção do soberano exige uma disciplina espartana. Você não pode controlar o mundo se não consegue controlar a hora que acorda, o que come ou o que consome na internet. O autodomínio é o primeiro império que você deve conquistar. Se você é escravo dos seus vícios, da sua preguiça ou da sua necessidade de validação, você é fraco e os fracos são devorados. Elimine a fraqueza da sua rotina. Treine seu corpo para ser forte, pois um corpo fraco abriga uma mente fraca. Estude obsessivamente, pois a ignorância é uma prisão. Aprenda a ficar sozinho com seus pensamentos sem entrar em pânico. A solidão é a forja onde a personalidade do estrategista é temperada. Enquanto os outros buscam distração, você busca foco. Enquanto eles buscam conforto, você busca desafio. Essa diferença de atitude cria um abismo intransponível entre você e a massa. Assuma a responsabilidade radical. Pare de culpar seus pais, seu chefe, o governo ou a economia pelos seus fracassos. Culpar os outros é entregar o poder a eles. Se a culpa é do seu chefe, ele tem o poder sobre a sua vida. Se a responsabilidade é sua, você tem o poder de mudar. Olhe para os seus erros com frieza analítica. Onde eu falhei? Onde fui ingênuo? Onde fui lento? Aprenda a lição e descarte a culpa. A culpa é um peso inútil, a lição é um tesouro. O soberano não se lamenta, ele corrige a rota. Ele entende que o fracasso não é o oposto do sucesso, é parte do processo de conquista. Cada cicatriz é uma medalha, cada derrota é um degrau. A resiliência não é apenas aguentar a pancada, é bater de volta com mais força. Desenvolva uma visão de longo alcance. A miopia imediatista é a doença do século. As pessoas querem o prazer agora, o dinheiro agora, o sucesso agora. O estrategista joga o jogo infinito. Ele planta sementes que demorarão anos para germinar. Ele constrói fundações profundas antes de erguer as paredes. Ele sacrifica o conforto presente pela glória futura. Tenha um plano mestre para a sua vida.
Onde você quer estar em 10 anos? Quem você quer ser? Cada ação que você toma hoje deve estar alinhada com esse objetivo maior. Se não estiver, descarte. Não desperdice tempo com batalhas que não te levam para a guerra que importa. Aprenda a dizer não para o trivial para poder dizer sim para o essencial. Cultive a aura de inevitabilidade. Haja como se o seu sucesso fosse apenas uma questão de tempo. Essa confiança projeta uma energia magnética. As pessoas gostam de apostar no cavalo vencedor. Se você parecer um vencedor, as pessoas vão querer te ajudar, vão querer investir em você, vão querer estar perto de você. É a profecia autorrealizável. Acredite tanto na sua própria grandeza que o mundo não terá outra opção a não ser concordar com você. Mas cuidado, não confunda confiança com arrogância. A arrogância grita, a confiança sussurra. A arrogância precisa de plateia, a confiança basta a si mesma. Seja o tipo de pessoa que não precisa dizer "eu sou o chefe", apenas seja. Lembre-se que o poder é solitário e isso é bom. No topo, o ar é rarefeito e a visão é clara. Não espere que todos te entendam. Leões não perdem o sono com a opinião das ovelhas. Você vai perder amigos, vai se afastar de familiares que não acompanham o seu ritmo, vai ser criticado e julgado. Aceite isso como o preço do ingresso. A mediocridade adora companhia e odeia quem ousa se destacar. Quando tentarem te puxar para baixo, entenda que é porque você está subindo. Não olhe para baixo, continue escalando. A sua vingança contra quem te subestimou não será feita com palavras, mas com a distância vertical que você colocará entre você e eles. Um dia, eles olharão para cima e terão que apertar os olhos para te ver brilhando no cume da montanha inalcançável. Finalmente, entenda que você é o único salvador que virá. Ninguém vai vir te resgatar. Ninguém vai te dar o poder de presente. Você tem que tomar. Você tem que arrancar o destino das mãos da sorte e moldá-lo com as próprias mãos. Maquiavel escreveu para príncipes, mas hoje você é o seu próprio principado. Governe-se com sabedoria, defenda-se com ferocidade, expanda-se com astúcia. O mundo é um lugar perigoso e belo, e ele está esperando para ser conquistado por alguém que tenha a coragem de ver a realidade como ela é e a vontade de transformá-la no que ela deve ser. Você recebeu as ferramentas: o silêncio, a adaptação, o medo, as alianças, a informação, a crueldade e a virtude. Agora, a escolha é sua. Continuar sendo a presa ou se tornar o predador. Continuar sendo o espectador ou se tornar o protagonista. Continuar sendo o subestimado ou se tornar o estrategista. O jogo começou e não há botão de pausa. Levante-se, inscreva-se neste canal agora se você tem a coragem de trilhar o caminho do poder real. Deixe o seu gosto para marcar o início da sua nova era e comente aqui embaixo a sua cidade e a frase "Eu assumo o comando". Eu vou ler cada comentário e vou saber quem são os verdadeiros estrategistas que caminham entre nós. Até a próxima vitória.